Fala galera linda do meu coração, Rick Trader falando. Pessoal, uma satisfação poder estar aqui novamente com vocês. E hoje a gente vai começar um quadro de interesse para todos. É o primeiro Pergunte ao Trader. O trader que aqui vos fala vai tentar responder a pergunta de alguns colegas. Tá, pessoal? Então, se já gostou da ideia, vai dando like aí, deixando seu comentário, deixando a sua pergunta aí com a hashtag Pergunte ao Trader, que assim que eu visualizar no próximo vídeo essa pergunta será respondida, tá? Então, eu já separei aqui, galera, algumas perguntas de uns colegas aqui e vamos lá. Primeira pergunta vem do João, de Recife. Rick, qual a sensação de ficar rico com day trade? Cara, quando eu descobri eu te conto, porque até agora ainda não consegui essa dádiva, ainda não. Eu tô a caminho, ainda tô longe dos meus objetivos, mas rico mesmo, eu ainda não sei qual é a sensação, ok? Tá, a segunda pergunta é a pergunta do Américo. O Américo tá perguntando o seguinte: qual é o princípio básico da leitura de fluxo e qual a tela eu devo focar? E como eu posso entender o metajogo? São três perguntas, né? Na verdade, não é só uma. Então o Américo está perguntando, uma por uma, Américo. Tá. Qual o princípio básico da leitura de fluxo? Pessoal, a leitura de fluxo é uma das escolas de análise dentro do mercado financeiro. São três, tá? Então a primeira é a análise gráfica, muito conhecida como análise técnica. A segunda é a análise de fluxo de ordem, na qual o Américo está perguntando. E a terceira é a análise fundamentalista. Falando de análise de fluxo, a análise de fluxo nada mais é de uma metodologia que analisa a ordem dos investidores, tanto ordens de compra ou ordem de venda. Essa é a função da análise de fluxo de ordens, tá ok? E qual a tela eu devo focar? A análise de fluxo de ordens, ela não é um conjunto, ela na verdade é um conjunto de várias ferramentas. Ela é diferente da análise gráfica, que usa apenas o gráfico como base para você fazer a sua análise. A análise de fluxo de ordens são várias ferramentas que vão dar uma informação X para você, uma informação de compra ou uma informação de venda. Então, difícil você focar em apenas uma ferramenta, porque são várias. Então, você tem aí o book de ofertas, você tem o times in trades, você tem o volume profile, o volume after price. Então, um conjunto delas. Agora, se a pergunta é qual é a mais importante, eu diria que são duas. É o book de ofertas e principalmente o times in trades. Eles dão as principais informações da análise de fluxo de ordens. Quanto ao metajogo, é uma pergunta muito complicada, então não vai dar para responder agora necessariamente, porque senão vai alongar muito o vídeo e a nossa intenção é de fazer o mais objetivo possível. Mas aí eu fico devendo uma explicação melhor sobre o metajogo e como ele funciona, porque ele trabalha muito com a psicologia do trade, psicologia dos investidores, todas as estratégias que os fundos de hedge e os big players e os investidores de pessoas físicas utilizam para entrar no mercado. Então o metajogo ele trabalha muito com isso, é um pouco mais complexo, ok? Tá, bora lá para a terceira pergunta do colega. Deixa eu entrar aqui. Tá. Qual o William, né? Acho que é Wilson. Tá perguntando qual a habilidade mais importante do trader profissional. Olha, cara, sem dúvida é o controle psicológico, tá? Técnica é importante, estratégia é importante, você ter uma boa leitura é importante. Mas o que um trader, como essa pergunta é sobre trader profissional e qual habilidade um trader profissional tem ter é mais importante, sem dúvida o controle psicológico é uma habilidade que faz com que ele tenha um desempenho acima da média. Porque quando você tem um controle psicológico, quando você tem uma disciplina, você utiliza muito melhor a sua técnica, seja técnica gráfica, seja técnica de fluxo, e você está muito habilitado, porque você está no controle. Então mesmo quando o seu desempenho cair, que você vier ter um stop loss no mercado, você vai ter controle psicológico para gerenciar o seu risco, para gerenciar o seu capital. E o sistema de proteção de capital nesse mercado é muito importante. Então o trader profissional deve ter um controle psicológico muito bom. O cara que tiver isso aí, ele está preparado para esse mercado viver anos e anos, e não importa quanto que esse mercado mude. O cara que tem controle psicológico é um cara totalmente habilitado para esse mercado, ok? Tá. Ok, agora a pergunta é do João. João, sou de Florianópolis, um abraço pra galera de Floripa. Então, Rick, pô, cara, complicado. Rick, eu tenho 16 anos e meus pais acham que estudar day trade é uma perca de tempo. O que eu faço? Cara, é o seguinte,
complicado. Eu fico triste quando eu escuto essas coisas, tá? Cara, primeiro ponto que a gente tem que entender, bora tentar entender a cabeça dos teus pais, tá? O que teus pais sabem sobre o mercado financeiro é praticamente o que os pais deles ensinaram para eles. Então, dificilmente que eles pouco sabem, porque o nosso mercado brasileiro praticamente é um mercado relativamente novo. Então, não faz parte das políticas públicas ainda desse país que entender que mercado financeiro e educação financeira devem fazer parte, entendeu? Da rotina de todo estudante, seja do ensino fundamental ou do ensino médio. Eu sou totalmente a favor de que isso fosse implantado. Isso daria menos trabalho pra gente. Mas bora tentar entender, cara, primeiro a cabeça dos teus pais. Primeiro que não é normal. Não é normal um garoto da tua idade se interessar pelo mercado financeiro, cara. Tu tem 16 anos, cara, tá começando a vida ainda. Quem me dera, cara, me deu até uma certa inveja de ti poder ter conhecido o mercado com meus 16 anos, cara. Tenho certeza que agora sim eu poderia responder, amigo, a pergunta do colega de qual é a sensação de ficar rico. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse descobrido o mercado financeiro com meus 16 anos agora, cara, estaria bilionário. Não tenho dúvida disso, porque o mercado financeiro é maravilhoso. Então, cara, bora tentar entender a cabeça dos teus pais. Estudar mercado financeiro não é normal, cara. Não é normal, ainda mais para um menino da tua idade. Então, o normal para um ser humano normal tá enchendo a cara de cerveja aí, tá escutando Wesley Safadão, tá tentando aprender o quadradinho do funk. Esse é o normal para um garoto da tua idade, tá jogando videogame. Então, não é normal você estar o dia inteiro na frente do computador sem ser nas redes sociais. Você estudar mercado financeiro, você se dedicar, você comprar livros do mercado financeiro, você se interessar desde cedo pelo mercado financeiro não é normal. Então, para eles é difícil de tu tentar entender. E é um mercado que infelizmente poucos conhecem. Então, eles não sabem necessariamente do que você está estudando. Cara, o que eu te aconselho é apresenta para eles o mercado. Faz o que muitos fazem, entendeu? Chama eles, olha, pai, pega um livro do Warren Buffett, conta a história do Warren Buffett para ele, que é um dos caras mais ricos do mundo, cara que enriqueceu dentro do mercado. Então apresenta o mercado para eles, entendeu? Tenta entender que o que tu tá fazendo não é nenhuma brincadeira, tá? E outra, cara, cumpre com teus deveres escolares. Eu imagino assim, que tu ainda não terminou o ensino fundamental ou o ensino médio, ou tu ainda está nessa transição do ensino médio para a faculdade. Procura entender a cabeça deles nesse momento e também não seja um garoto rebelde. Continua estudando, cara. Acredita em ti, acredita. Então, se eles não acreditam, é uma coisa. Mas se tu acredita nisso, cara, continua estudando, cara. O mercado vai te dar dinheiro uma hora ou outra, tá entendendo? Tu vai levar alguns tombos ainda, vai te fuder muito, cara. A verdade é essa, porque o mercado não é fácil. O mercado nunca vai ser fácil pra ninguém. Mas, cara, se tu acredita nisso, cara, continua estudando, independentemente do apoio deles. Mas se tu queres o apoio dele e o apoio deles pra ti é importante, então chega, cara, senta e conversa, explica, apresenta. Aí, se eles não entenderem, cara, continua mesmo assim, só não para, beleza? Nossa, o Rick virou psicólogo agora, né? O garotão aí. Tá, Rick, qual foi o curso que você fez para entrar no mercado? Cara, galera, infelizmente eu não fiz curso nenhum, tá? Eu não fiz curso para entrar no mercado financeiro, até porque na época que eu iniciei o mercado, lá para 2014, 2015, tinha pouco curso gratuito. E os poucos cursos que tinham também eram cursos pagos. E esses cursos pagos a gente sabe que até hoje eles são extremamente caros. E para mim que estava desempregado, estava na merda, eu não tinha como fazer curso nenhum, então eu não fiz curso nenhum. Eu peguei tudo que tinha de material na internet, de livros, artigos, estudos lá fora em inglês, eu tive que traduzir para o português para poder fazer curso, tá? O único curso que eu fiz até hoje, eu recomendo esse curso, é do meu amigo, que o cara acabou se tornando um amigo, que é Fabrício Tagliano. O cara é analista na Modal Mais, o cara tem uma sala ao vivo, onde ele apresenta as operações dele ao vivo, opera junto com a galera, é um cara totalmente transparente, é um cara agente da gente, e é um cara que vai te dar o suporte. Foi o único curso que eu fiz, mas depois que eu já estava trabalhando no mercado, porque é um curso mais voltado para análise gráfica, para price action. Ele criou um método de análise própria dele, que é um método muito bom, que é o método Buber, entendeu? Então foi o único curso que eu fiz, mas quando eu fiz, eu realmente já estava ganhando dinheiro no mercado, então foi mais para complementar um pouco o meu conhecimento na área. Foi o único curso que eu fiz até hoje. Pretendo fazer outros sim, porque eu não tenho preconceito quanto a isso. Eu acho que, na verdade, os profissionais do mercado financeiro cada vez mais devem se unir para apresentar um conteúdo bom
para... Cara, esse mercado é altamente lucrativo, então a gente está carente de profissionais que realmente estejam à disposição e disponíveis para ensinar a gente suas técnicas, suas análises. E cara, inclusive é até muito triste ver eles brigando entre si. O cara tem que ser muito idiota pro cara querer o mal de um cara que faz a mesma coisa que ele. Eu não entendo porque eles brigam tanto, porque existe tanta picuinha, a minha metodologia, o meu curso, isso, aquilo. Então eu acho que isso é tudo uma bobagem. Então assim, eu nunca fiz curso nenhum no meu início para poder entrar no mercado. Eu fiz curso já depois que eu já estava ingressado no mercado, beleza? Tá ok, bora aqui, só mais um minuto, galera, que virou aqui a tela. Tá, o Antônio tá perguntando o seguinte: quais são os tipos de operações que eu mais uso e por quê? Cara, os tipos de operações que eu uso são diversos, mas o que eu mais uso é scalper. Por que eu uso scalper? Porque são operações mais curtas e são mais do meu interesse, é mais voltado para o meu perfil. Eu não sou um cara de estar alongando muito numa operação, em qualquer ativo que eu estiver entrando, tá? Em qualquer ativo, seja índice, seja dólar, seja opções, seja ações. Eu não me sinto confortável em alongar muita operação, não que eu não alongue. Existem operações em cujo mercado me dá oportunidade e eu vou lá e entro, tá? Mas no geral eu sou mais scalper. Por que eu sou scalper? Porque é mais fácil, meu amigo. Se você está correndo em direção a algo, é muito mais fácil você alcançar um alvo de 100 metros do que alcançar um alvo de 1 quilômetro. Você vai chegar nos 100 metros primeiro. Então quando eu entro numa operação, às vezes eu saio com 1, 2, 3, 5 pontos, do que eu ficar aguardando até o mercado subir 10 pontos, se for no caso do dólar, ou o cara ficar posicionado e ficar esperando conseguir 1000 pontos no índice com uma única operação. Então o scalper para mim é todavia, ok? Por quê? Porque eu acho mais interessante, eu acho mais plausível você pegar aquele ponto e botar logo no seu bolso, do que você ficar na esperança de que o preço vai bater no seu alvo lá na lua, ok? Então por isso é scalper toda a vida. Tá, o Guilherme Sakura está perguntando o seguinte: o que a taxa de juros dos Estados Unidos pode influenciar para o par BRLS vezes contra o USD? Cara, tudo, tá? Tudo, absolutamente tudo. A taxa de juros dos Estados Unidos, cara, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, tá? Ele é a maior economia do mundo, então eles têm autonomia, eles têm tudo, tá? Então tudo que eles falam lá influencia, não só nos pares que são a favor ou contra eles, como no mercado financeiro de um modo geral, beleza? Então influencia tudo. Se a taxa de juros sair abaixo do esperado, isso quer dizer que não é tão interessante, né? Que o dólar está perdendo força, a economia perdeu força, pelo menos naquele momento. E se ela for acima da expectativa, lógico que significa que ele está com força, então a probabilidade é de uma alta a favor do dólar, beleza? Isso não sou eu que estou falando, tá, galera? Isso aí é análise fundamentalista. Tá, a Juliana, porra, cara, eu vou falar merda. Juliana, tá? Juliana, Rick, estou desempregada e o meu namorado vive me pressionando para eu parar de estudar e largar isso, pois eu não saio mais com ele. E ele diz que se eu trabalhasse de verdade, ajudaria nas despesas de casa. O que eu faço? Cara, é o seguinte, galera, é um ponto muito importante. A gente sabe que um apoio é muito importante, um apoio principalmente dessa fase de estudo. Como eu disse anteriormente, estudar mercado financeiro não é normal. O normal é você tomar uma cervejinha, você ir pra praia, você ir pra boate, não ficar na frente do computador, na frente de um gráfico, que é uma coisa totalmente anormal para os olhos das outras pessoas. Então realmente não é normal. Procure entender a cabeça da pessoa que critica, mas também não deixe de acreditar no que você está fazendo, tá? Primeiro ponto, Juliana, se puder mostrar esse vídeo pra ele, vai ser ótimo. Então, camarada, é o seguinte, cara. Vou falar de mim. Durante o meu tempo de estudo, cara, não foi fácil. Literalmente não foi fácil. Muitas vezes eu tava estudando de madrugada, às vezes não tinha tomado de água. Pô, minha esposa chegava comigo, eu até levava um susto. Ela chegava de madrugada por trás comigo e deixava um copo com água assim, ó. Pá! Olhava pra mim, cara, nos meus olhos e dizia assim: pô, tá aí. Bom, toma aqui um copo com água, toma aqui um suco, vai fundo, a família precisa de você. Cara, irmão, isso não tem preço, tá? E outra, Juliana, é o seguinte, entenda uma coisa, existe um ditado que diz assim: aves
Aves da mesma plumagem voam juntas. Aves da mesma plumagem voam juntas. Fica difícil você querer ser uma águia se você anda com frango, minha filha. Fica difícil, meu amigo, você querer ser uma águia se você anda com uma galinha, tá? Então, aves da mesma plumagem andam juntas. Vocês têm que ter objetivos juntos, tá? Dinheiro não é tudo, mas também dinheiro é a raiz de todos os problemas quando você não tem. E uma família que não tem um suporte financeiro, uma família que não tem uma vida financeira saudável, dificilmente consegue se manter. A maioria dos divórcios acontece por causa de dinheiro. E Juliana, é o seguinte, o cara quer sair, você quer estudar. Chega com ele e diz: "Bora estudar?" Ele diz: "Eu quero sair." Aí você diz: "Bora estudar? Eu quero crescer." "Bora estudar?" Aí o cara: "Eu quero sair." Minha filha, abre a porta e deixa ele sair. É simples, tá? É simples, acredite no que você está fazendo, continue estudando e faça escolhas melhores. Minha filha, eu lhe digo, garanto, você ganhando bem com dinheiro, minha filha, você paga uma academia, vai pro salão todo dia, compra as melhores roupas, entendeu? Põe silicone, fica gostosa, você vai arrumar um cara mais interessante, que valorize você e você não vai depender dele, beleza? Minha dica para você, é o que você pode fazer e é o que eu acho que você deve fazer. Não tem jeito, mercado financeiro exige estudo, exige tempo e naturalmente durante esse seu tempo de estudo vai faltar dinheiro. Meu irmão, segura a onda, porra. Às vezes a vida é assim, o cara estuda, um estuda, outro trabalha. Depois o tempo de estudo passa, vocês ganham um salário legal, vocês vão sair, vão viajar, vão fazer o que vocês quiserem, mas durante esse tempo de maturação, de estudo, não tem jeito, vai faltar as coisas, vai faltar dinheiro, tá? É normal isso, eu passei muita dificuldade no meu tempo de... Não sei se eu já contei aqui no canal, mas eu passei muita dificuldade durante o meu tempo de estudo, tá? Às vezes eu ia... Como no meu apartamento não tinha internet, eu tinha que ir para casa da minha mãe. Então quando eu ia, acordava de manhã cedo, ia para casa da minha mãe, passava o dia estudando lá porque não tinha internet. E quando eu voltava para casa, lá no meu celular, eu baixava vídeos para assistir em casa, tá? Vídeos para assistir em casa. Então quando eu chegava, eu ainda ia estudar de madrugada os vídeos que eu tinha baixado. Então é normal você passar, a gente sabe, tem situações que a vida é assim. Então faça uma escolha, você vai ter que fazer uma escolha, entendeu? Ou ele ou o mercado, se ele não entender. Agora, se vocês se amam, se vocês realmente querem crescer, tem o objetivo de crescer junto, eu acho que deve haver uma conversa. Explica para ele o que você está fazendo, explica que não é besteira nenhuma estudar o mercado. E aí, se ele insistir, minha amiga, é ele ou seu futuro, tá? Então é isso, pessoal, pergunta de hoje. Eu espero que eu tenha sido muito claro, eu espero que eu não tenha sido grosso com ninguém aí. E se você gostou do quadro aí, deixa sua pergunta aí embaixo com a hashtag Pergunte pro Trader, que no próximo vídeo essa pergunta vai ser respondida aqui. Ok, pessoal? Muito obrigado, um abraço aí, tamo junto, vitória na guerra.